Paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor Jucimar e este é o canal Teologia e Eu. Deus abençoe você que já é inscrito neste canal, você que já faz parte aí desta família, você que já compartilhou, você que já ativou o sininho, já deixou o seu like para nos ajudar aí no crescimento deste canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a tua querida família, tá certo? E hoje nós vamos para a segunda aula. Nós estamos estudando a declaração de fé das Assembleias de Deus e hoje nós vamos ter aqui a segunda aula. Nós vamos meditar aqui um pouquinho, né, na classificação dos livros. Para você que não assistiu à primeira aula, eu convido você a assistir à primeira aula, porque na primeira aula nós falamos sobre a estrutura da Bíblia, tá certo? E hoje é a segunda aula. Lembrando que nós estamos no capítulo 1, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Ela possui 24 capítulos. Nós estamos no capítulo 1, no ponto de número 2, onde nós vamos falar um pouquinho acerca da estrutura da Bíblia, acerca da estrutura da palavra de Deus. Então eu convido você para que a partir de agora, juntos, analisemos a declaração de fé das Assembleias de Deus e possamos aprender junto para a glória de Deus, tá certo? Então vamos lá. Bom, no ponto de número 2, a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela vai tratar da classificação. Sobre o que vai falar? Bom, vai falar acerca da formação da Bíblia, dos livros que compõem a Bíblia. Nós vimos na aula anterior, na primeira aula, e vale a pena nós recapitularmos alguns pontos aqui, que a nossa Bíblia ela é composta de 66 livros. De Gênesis a Apocalipse, nós temos 66 livros, sendo ele 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, tá bom? Então agora nós vamos detalhar um pouco mais e entender um pouco mais acerca dessa estrutura, dessa formação, desta classificação. Bom, a declaração de fé das Assembleias de Deus vai nos dizer o seguinte, capítulo 1, ponto de número 2, tá certo? Vai dizer assim, ó, classificação. O Antigo Testamento contém 39 livros, produzido antes de Cristo, e está dividido em 4 partes, pela seguinte ordem. Bom, antes de nós falarmos da divisão em si, da ordem que ele está dividido, eu quero só frisar algumas coisas aqui, alguns pontos interessantes. O primeiro ponto interessante é que o Antigo Testamento ele foi escrito na sua maioria em hebraico. Temos sim alguns textos, algumas passagens em aramaico, mas na sua totalidade ele foi escrito na língua hebraica, tá certo? Nós temos também os materiais que foram usados. Foram usados, né? Papiro e também o pergaminho. Lembrando que o papiro ele é um material produzido de uma planta, ou seja, ele é um material de origem vegetal. E nós temos também o pergaminho. O pergaminho ele já é um material mais resistente, mais forte, produzido naturalmente de couro de um animal. Então ele já é aí um material do reino animal, tá certo? Então nós temos esta composição em papiro, nós temos também a composição em pergaminho, tá certo? Então vamos lá. Como que se divide os livros do Antigo Testamento, né? Nós sabemos que são aí 39 livros que compõem o Antigo Testamento. É o Antigo Testamento judaico, mas que nós também usamos, nós cristãos
também professamos, cremos e ensinamos que o Antigo Testamento também é palavra de Deus, tá certo? Apesar de contar aí a história do povo judeu, o Antigo Testamento também possui profecias messiânicas que já se cumpriram em Cristo e possui profecias principalmente para o reino milenar, que ainda será estabelecido por Cristo após a grande tribulação aqui na Terra, mas isso é assunto para uma aula de escatologia, tá bom? Então vamos lá. Como é composto o Antigo Testamento? Nós vamos dividir em 4 classes, tá certo? Nós temos aqui, como diz, a confissão de fé das Assembleias de Deus, ou a declaração de fé, como você queira. Vamos lá. Então, a seguinte é dividido pela seguinte ordem. Nós temos a lei de Moisés. São os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia e você abrir a sua Bíblia nos 5 primeiros livros, você vai se deparar com a lei de Moisés. Pastor, que livros são estes? Bom, nós temos o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou seja, nós temos aqui 5 livros. Então, a lei de Moisés, conhecida, né, como a lei de Moisés, ela está composta por 5 livros, tá certo? Então, 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós conhecemos como a lei de Moisés, tá certo? Depois nós temos os livros históricos, os livros que vai nos contar fatos, nos narrar histórias, acontecimentos, mas que também são palavra de Deus. É a palavra de Deus, tá bom? Quais são os livros históricos do Antigo Testamento? Bom, nós temos Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundas Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então nós temos um total agora de 12 livros históricos. Então perceba que o Antigo Testamento nós já temos 5 livros que nós conhecemos como lei. E agora nós temos mais 12 livros que nós conhecemos como livros históricos. Olha que interessante. Então você percebe que a Bíblia, ela é um composto de livros, de literaturas diferentes. São formas de escritas, formas literárias diversificadas. Mas não se esqueça, o que nós já falamos na primeira aula, não se esqueça, por mais que a forma literária que ela foi escrita tenha as suas diferenças, o assunto é o mesmo. O assunto é Cristo, tá certo? Por quê? Porque só existe um escritor, e esse escritor é Deus. Temos 40 autores, mas apenas um autor. Esse autor é Deus, tá certo? Vamos lá, continuando. Então, nós já temos 5 livros, que são chamados de lei, que são os 5 primeiros livros. Agora, nós temos 12 livros históricos, que vão nos contar a história do povo de Israel, as suas batalhas, suas conquistas, suas derrotas, né? O cativeiro babilônico e daí por diante. E depois nós temos aqui também os livros poéticos. Olha aí para você ver. A Bíblia tem poesia, né? Então perceba que há uma diversidade de escritos, de formas literárias. E agora nós temos aqui os livros poéticos. Que livros são esses? Nós temos o famoso livro de Jó. Quem nunca ouviu falar do famoso Jó, né? O livro de Jó é um livro poético. Nós temos também o livro de Salmos, né? O maior livro da Bíblia, 150 capítulos.
Todo mundo já ouviu um salmo, né? Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, Salmo 125. Todo mundo já ouviu um salmo nessa vida. E o livro de Salmos é um livro poético. Nós temos provérbios. Olha, o livro dos conselhos, né? O livro onde a gente vai lá buscar os conselhos para o dia a dia, né? É um livro assim que nos inspira, que nos ensina. Toda a Bíblia nos inspira, nos ensina, mas Provérbios é um livro de conselhos, né? Então nós temos o livro de Provérbios, que também é um livro poético. Nós temos Eclesiastes, que nos faz meditar na vida, né? Tudo que acontece debaixo do sol, sobre a terra, vaidade é vaidade. Tudo é vaidade, disse Salomão, e Eclesiastes também é um livro poético. E para fechar essa conta, nós temos o livro dos romances, o Cântico dos Cânticos, ou como nós conhecemos, Cantares de Salomão, tá certo? Então nós temos agora aqui 5 livros poéticos. Perceba, nós já falamos de 5 livros que nós denominamos, nós chamamos eles de lei, 5 livros da lei, 5 primeiros livros escritos por Moisés. Nós já falamos os 12 livros históricos, né, que contam a história da nação de Israel, seus feitos, suas conquistas, suas derrotas e daí por diante. E agora nós acabamos de falar também dos 5 livros poéticos. Mas ainda falta uma classificação. Que classificação é essa? Os livros proféticos. Aqueles livros que contêm as profecias. Profecias messiânicas, profecias acerca da pessoa de Jesus, acerca da nação de Israel, profecias acerca da vinda do Messias, profecias até acerca da igreja. No Antigo Testamento nós achamos essas profecias, e esses livros são 17 livros. Nós temos 17 livros proféticos no Antigo Testamento. Que livros são esses? Bom, nós podemos começar aqui, nós temos o livro de Isaías, né? 66 capítulos. Olha que interessante. A nossa Bíblia possui 66 livros. O livro de Isaías possui 66 capítulos. Olha que interessante, né? Será que é coincidência? Eu acredito que não, né? É palavra revelada de Deus. Então nós temos aqui o livro de Isaías, o livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. E quando você soma isso, nós temos no total de 17 livros proféticos no Antigo Testamento. Então, se a gente fizer uma conta básica, nós temos 5 livros que nós denominamos como a Lei de Moisés. Nós temos 12 livros que nós classificamos como livros históricos. Nós temos mais 5 livros que nós chamamos de livros poéticos. E para fechar, nós temos 17 livros que nós chamamos de livros proféticos. No total, nós temos 39 livros no Antigo Testamento. Tá certo? Se você quiser fazer essa conta aí, pode fazer. Nós temos 39 livros no Antigo Testamento. Tá certo? Mas a declaração de fé das Assembleias de Deus não vai parar por aí. Ela vai agora também falar dos livros do Novo Testamento, né? O Novo Testamento, que foi escrito em grego koiné, como nós já vimos na aula passada, o grego koiné era o grego comum, a palavra koiné significa comum, né? Era o grego que as pessoas falavam no seu dia a dia, no seu cotidiano ali, né? Na sua vida diária, tá certo? Então nós temos aqui mais 27 livros. Esses 27 livros agora, eles compõem o que nós conhecemos hoje como Novo Testamento, tá certo? Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que existe uma divisão, né? Na maioria das vezes, você tem aqui uma folha em branco que divide o Antigo Testamento
do Novo Testamento. Você tem aqui uma folha em branco que faz esta divisão. Então, como funciona a divisão do Novo Testamento? Bom, a declaração de fé das Assembleias de Deus vai nos dar a divisão do Novo Testamento. E como ficou? A declaração de fé vai dizer assim, ó, o Novo Testamento contém 27 livros que foram produzidos depois da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante. Por quê? Porque enquanto Jesus estava em vida, andando aqui na terra, chamando os seus discípulos, exercendo o seu ministério, nenhum apóstolo, nenhum seguidor de Jesus produziu nenhum livro. Não canônico, pelo menos que nós reconhecemos como canônico. Pode, talvez alguém produziu? Produziu, mas não é um livro sagrado, não é um livro canônico, tá certo? Todos os livros canônicos reconhecidos pela igreja, todos os livros sagrados, foram produzidos depois da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que a declaração de fé das Assembleias de Deus está nos dizendo. É isso que cremos, professamos e ensinamos. Então vamos lá. Como se divide o Novo Testamento? Vamos lá. Então a declaração de fé vai dizer assim, olha, a declaração de fé vai dizer assim, vamos lá, nós temos os 4 primeiros livros. Quais são os 4 primeiros livros? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos esses 4 primeiros livros que compõem aí o início do Novo Testamento, que são conhecidos como os evangelhos de Jesus, que contam, que narram os fatos da vida, do ministério terreno de nosso Senhor Jesus, tá certo? Então nós temos no Novo Testamento, bem no início, os 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos são seguidos de um livro que nós chamamos de livro histórico. Que livro é esse? O livro de Atos dos Apóstolos. Por isso a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela vai dividir desta maneira: 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e histórico, Atos dos Apóstolos, tá certo? Então nós temos aí, agora nós já temos 5 livros, 4 evangelhos, mais Atos dos Apóstolos. Depois, Atos dos Apóstolos vai vir seguido pelo que nós conhecemos como epístolas, que nada mais é do que cartas, nada mais são do que cartas. Essas cartas, nós podemos dividir elas em 2 categorias. Nós podemos dividir como cartas pastorais ou cartas pessoais. Então, na próxima oportunidade, nós vamos explicar o que é isso. Mas nós temos cartas pastorais e também temos cartas individuais ou pessoais, como você achar melhor, tá certo? Mas que cartas são essas? Bom, vamos lá. Nós temos aqui Romanos, nós temos 1º e 2º Coríntios, nós temos Gálatas, Efésio, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1, 2 e 3 de João, nós temos Judas. Então essas são as cartas, as epístolas que nós temos no Novo Testamento. Então nós temos agora 4 evangelhos, que é onde inicia-se o Novo Testamento. Nós temos um livro histórico e nós temos 22 epístolas, tá certo? Nós temos 22 epístolas. E os autores? Nós temos Paulo, Tiago, Pedro, Judas, João, são os autores das epístolas. Abre-se um parênteses para a epístola de Hebreus. Nós não conhecemos o seu autor. Existem algumas teorias, alguns até arriscam em dizer, mas assim não temos nada concreto sobre o seu autor. Alguns vão dizer que é Paulo,
outros vão dizer que não é, né? Então, nós não temos nada concreto neste sentido, mas que nós temos aqui que as epístolas foram produzidas por Paulo, Tiago, Pedro, Judas, João, e abre-se aí um parênteses para a epístola de Hebreus, tá certo? Bom, então nós temos agora 4 evangelhos, nós temos um livro histórico, nós temos 22 epístolas, tá certo? E está faltando o último livro. Qual é o último livro? O livro do Apocalipse, o livro da revelação, aquele que fecha os 27 livros do Novo Testamento, tá certo? Então a declaração de fé, ela nos traz uma visão completa, um panorâmico bíblico da composição, da classificação, da estrutura da palavra de Deus, tá certo? Então, você entendeu aqui, né, que nós temos algumas divisões. No Antigo Testamento, nós temos livros, nós temos a lei, nós temos livros poéticos, proféticos, históricos. Nós temos agora, no Novo Testamento, nós temos Evangelho, nós temos um livro histórico, nós temos as epístolas e nós temos o livro da revelação. Esta é a classificação da Bíblia, da palavra de Deus, tá certo? Do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Isso nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo de número 1 e no seu parágrafo de número 2, tá certo? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família. Eu quero já convidar você para que você se inscreva neste canal, para que você deixe o seu joinha, para que você ative o sininho, dê o seu like, compartilhe com o grupo da sua igreja, da sua família, pessoas que querem crescer na graça e no conhecimento, porque na próxima aula, na aula de número 3, nós vamos ver o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, capítulo 1, parágrafo de número 3, onde o tema é o propósito. Qual é o propósito das Escrituras? Qual é o propósito da Bíblia Sagrada? Qual é o propósito da palavra de Deus? Qual é o propósito de 40 autores, num período de 1.600 anos, escreverem sobre a mesma pessoa? Qual é este propósito? Por que Deus fez desta maneira? Tá certo? Então eu convido você para que na próxima aula nós estejamos juntos e juntos, eu e você, possamos crescer na graça e no conhecimento da santa e gloriosa palavra de Deus. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.